Olá, eu me chamo Kedna Souza e você está acompanhando o Voz da Distonia. No episódio de hoje vamos explorar um tema muito importante para aqueles que convivem com a distonia na vida adulta. Os desafios diários, as opções de tratamento e como podemos melhorar nossa qualidade de vida. Para essa conversa, temos o prazer de contar com a presença do Dr. Antônio Oliveira, neurocirurgião especializado em neurocirurgia funcional e tratamento da dor. Seja bem-vindo, Dr. Antônio. Obrigado, Kedna, pelo convite. Antes de começarmos, gostaria de agradecer o nosso patrocinador, Vale Infusões, que é um centro de terapia imunológica especializado em doenças autoimunes. Os nossos sinceros agradecimentos. Dr. Antônio, é um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor poderia se apresentar e falar um pouquinho sobre sua carreira e um pouquinho sobre suas especializações? Que são muitas, afinal. Bom, Kedna, obrigado. Então, como você disse, eu sou neurocirurgião de formação, essa é a minha formação inicial. E depois já da neurocirurgia, eu busquei trabalhar com essa área de dor, com a área de distúrbios de movimentos, que em neurocirurgia se chama da área funcional, estereotáxica e medicina da dor. Isso não é só uma especialização, são uma sequência de especializações para a gente chegar nisso. E hoje eu procuro me dedicar basicamente ao tratamento de pacientes com dores crônicas, dores mais complexas, independente do motivo, desde o básico ao avançado. E na área de distúrbio de movimento é uma parceria muito grande com a neurologia e com a neuropediatria, oferecendo essa etapa, geralmente dos casos de médios a avançados, que não estão respondendo bem a tratamento clínico, oferecer o máximo de opções cirúrgicas também, desde procedimentos mais simples até procedimentos mais avançados, que possam de alguma forma ajudar a trazer mais qualidade, trazer benefício à vida desses pacientes. Muito bacana. Eu já acompanho o senhor há um bom tempo e venho acompanhando sobre sua vida ali, venho postando ali diariamente nas suas redes sociais e vi que o senhor é pai. E me fala um pouquinho ali sobre como vem conciliando a paternidade junto com a sua vida profissional, quais são os desafios e como vem lidando, o que tem ajudado também, até mesmo com o tratamento dos clientes, porque é uma mudança muito importante para a sua vida pessoal e também profissional. Exatamente, assim, essa é uma fase que a gente almeja chegar lá e quando a gente está vivendo isso é bem diferente, é quando a gente começa a dar valor ao que os mais velhos sempre falam, que às vezes você não acredita tanto, mas realmente é uma mudança grande, é um estilo de vida bem mais apertado, bem mais, assim, trabalhoso, mas é um trabalho gostoso. E isso acaba que gera pelo menos um embate inicial com a nossa vida profissional, porque ambos demandam muito. Quando a gente faz o que gosta, a gente trabalha muito, tem o reconhecimento dos pacientes, do profissional geral, o pessoal, mas acaba que você precisa dedicar a isso, a essa nova fase da paternidade, no meu caso, né? Então, acaba que a gente precisa escolher as batalhas. Eu procurei, na verdade, focar, nichar ainda mais o que eu venho fazendo, então eu precisei restringir um pouco o número de pacientes totais que eu atendo, por uma questão literalmente de que se todo mundo só tem as mesmas 24 horas, mas ao mesmo tempo isso trouxe a paternidade trouxe um exercício de empatia. Acho que isso é o que mais muda. E coincidentemente eu também voltei a trabalhar muito com crianças, do meio do ano passado para cá. E isso, as duas coisas, a paternidade e o trabalho, ter na minha rotina uma quantidade grande de crianças, que é um público mais vulnerável, e quando você atende uma criança, você não atende só a criança, você atende o pai, você atende a mãe, você acaba cuidando da saúde como um todo, e eu preciso olhar esse de fora do consultório. Isso é um exercício bem legal, é diferente, é um trabalho novo, mas que casa bem com o que eu já faço, porque como eu já venho de uma área que eu procuro tratar doenças para, no final das contas, dar qualidade, a maioria das doenças que eu trato não tem uma cura definitiva, então trouxe um novo olhar, um novo ar para isso que eu já praticava. Então, digamos que eu abri um novo braço de entendimento e de abordagem
para no final dos contos entregar mais resultado. Eu acho assim que vem sendo uma experiência bem interessante, apesar de dormir muito menos, estar bem mais cansado, mas tem sido bastante assim recompensador. E isso inclusive nessa área infantil que a gente acaba vendo muito mais demanda no serviço público, acaba que eu também passei a fazer muito mais procedimentos em dor e distúrbios de movimento na área infantil, enquanto até início do ano passado era basicamente em adultos. Muito bacana. É interessante que eu notei que a sua energia aumentou, por mais que tenha ali, tá vivendo o momento da paternidade, mas assim, a intensidade em relação ao atendimento, em relação à humanização, já conheço o seu lado humano, em relação ao atendimento com os pacientes, em relação à forma como atende todos os pacientes que vem passando, todos os que eu conheço, que já passei, que já passou com o senhor, mas a forma só aumentou. Isso é uma perspectiva muito boa. E é muito legal. Obrigado. Vamos continuar. É sempre uma forma diferente de melhorar, né? Muito. Agora, voltando para o nosso tema, que é a distonia em adulto, eu gostaria que o senhor conceituasse a distonia, porque ainda assim, a gente vem falando sobre distonia, ainda assim, há muitos pacientes, há muitas pessoas que ainda não conhecem a distonia. Então, a distonia ela é um dos diagnósticos mais complexos, inclusive em distúrbio de movimento nos dias de hoje, porque é um diagnóstico de um fenômeno, não existe um rótulo muito claro para o que é o paciente distônico. Oficialmente é um movimento involuntário, descoordenado, mas que geralmente segue alguns tipos de padrões, mesmo que não isolados, e que pode ser o transtorno de movimento em si isolado, ou seja, distonia por si só, ou estar associadas a qualquer outra manifestação do sistema nervoso central, vamos dizer assim. E aí, por causa disso, a gente, apesar de ter toda uma sequência para chegar no diagnóstico, a primeira coisa que eu preciso é tentar pegar esse fenômeno, esse grupo de movimentos aleatórios ou incoordenados daquele paciente e tentar ver em qual grupo de pacientes ele se encaixa mais. Esse é o primeiro desafio e muitas vezes antes do próprio neurologista ou do neurocirurgião, porque devido a essa complexidade, essa falta de um rótulo mais claro, que o paciente demora anos para chegar num diagnóstico, anos para chegar sequer em um neuro. Já existiu por muitos anos um rótulo psiquiátrico enorme, inclusive por muitas décadas. A distonia, digamos, nem existia, porque ela simplesmente foi colocada numa caixinha de doença psiquiátrica. Isso aqui não tem nada a ver com neurologia, e isso atrasou muito o estudo, o desenvolvimento. Eu, assim, observando a história, dentro da neurologia é uma das áreas que vem sendo estudadas com afinco há menos tempo, assim, basicamente desde a década de 80, mais ou menos, então não tem tanto tempo assim, que a distonia oficialmente voltou para a caixa da neurologia, e aí sim, cada vez mais, e aí é exponencial a coisa em relação a pesquisas, tanto para entender a clínica, criar protocolos de investigação diagnóstica, dividir em grupos, se discute muito mais, obviamente, o tratamento clínico, que é o mais comum na população, e também, aí nos últimos 20 anos, talvez, discutindo as opções de tratamentos intervencionistas, desde Botox até estimulação cerebral, invasiva ou não, mas, assim, é uma coisa muito recente. Então, por causa disso, a gente precisa estar aqui hoje, batendo aí nessa tecla ainda do o que é distonia, quem que investiga, qual o paciente que deveria buscar, mas é isso. Então, todo transtorno de movimento que é involuntário, aleatório, geralmente numa frequência maior, que não obedeça, não se encaixe num padrão mais típico, talvez a gente esteja diante de uma distonia. E aí é o momento que seja o paciente ou o médico deveria orientar a busca por um neurologista. E aí eu sempre bato na tecla que tem que ser um neurologista de distúrbio de movimento. Isso dentro da formação de neurologista geral, a área de distúrbio de movimento não é o principal foco.
Então, o neurologista geral, ele não sai com uma formação muito boa, em média, nessa área de atuação. Então, eu preciso estar nesse neurologista para começar, literalmente, a separar o joio do trigo, para poder dizer, não, eu estou com uma doença neurológica, e aí seguir esse fluxo diagnóstico, que não é um fluxo simples. A gente está falando de doenças que no bolo são raras, apesar de que na nossa realidade ainda é extremamente subdiagnosticado. Então é um raro que não é tão raro assim para quem é da área. Verdade. Mas preciso buscar, o paciente precisa entrar na linha de investigação. E aí, para isso, o papel essencial é do neurologista do distúrbio de movimento. Eu, na verdade, acabo trabalhando junto com esse neurologista, pelo menos no mundo ideal. No mundo ideal, esse paciente já é investigado, já se tem um raciocínio pelo menos construído. Nem sempre a gente consegue chegar numa causa ali, num nome e sobrenome para o seu quadro. Isso é uma dificuldade que a gente ainda tem nos dias de hoje, apesar de que já melhorou muito. E aí, para os que não respondem bem ao tratamento bem feito, é onde eu entro com um papel complementar bem importante. Então, esse é o que a gente almeja. Embora na prática eu pego muito paciente para questionar ainda se é distonia ou não, o que tem que fazer, que nunca passou. Eu sou o primeiro neuro desse paciente. E aí eu acabo fazendo esse papel de uma certa triagem, e aí, de uma forma geral, eu tento excluir causas mais óbvias, já trabalhar alguns pontos básicos, e aí eu costumo devolver, no bom sentido, para o neurologista de movimento, e aí a gente começa a caminhar junto e ver onde o paciente precisa chegar para melhorar. Ok, respondido. E como a distonia pode se manifestar de diferentes formas, mas quais os sinais mais comuns que levam as pessoas a procurar um especialista? Então, o clássico da distonia, eles são movimentos em torção, bora falar para pegar um mais comum. Então, seja do tronco, da cabeça, que é a cervical, nos adultos. Aí eu vou falar, já me direcionando um pouquinho já para os adultos, tá? Dos pacientes que começam nas formas focais, o mais comum é a crânio-cervical. Então, são torções. Então, você tende a torcer essa região e jogar para frente, para o lado, para trás. Aí são os diferentes tipos. Isso pode ser mais central, mas pode ser nos membros. Mais como membro superior do que membro inferior, mas isso é muito variável. O adulto com distonia tem uma dificuldade a mais. A gente, quando está pensando em como raciocinar, a primeira coisa que a gente faz, da feita que a gente definiu que isso se trata provavelmente de uma distonia, é dividir em faixas etárias, porque isso é uma das primeiras coisas que direciona a gente se é uma doença genética, se é adquirida, se é idiopática. Esse idiopática é o que a gente, pelo menos nos dias de hoje, não sabe a causa. Talvez isso mude no futuro. Muitas idiopáticas de antigamente, hoje em dia, têm nome e sobrenome. Mas, enfim, em criança, a gente divide, na verdade, em todos os pacientes, a gente divide em faixa etária, mas em crianças e adolescentes é muito mais frequente as causas adquiridas, em que o clássico é paralisia cerebral, e as genéticas. No adulto, a gente tem um percentual bem grande de pacientes que ficam como idiopáticos. Então, mesmo naquela investigação completa, incluindo a parte genética, familiar e tudo, às vezes a gente não chega realmente no nome. Apesar de que, cada vez mais na literatura, tem aquela coisa assim, eu tenho uma câimbra do escrivão, por exemplo, como era a distonia, como era chamada antigamente. Ok, a gente entende que hoje não tem um gene clássico relacionado a isso, embora nas aulas os neurologistas sempre batem na tecla de, se você tem oportunidade de fazer um teste genético, faça. Porque mesmo nas distonias que tem gene ou grupos de genes específicos, é muito polimórfico. Então, beleza, esse gene é típico dessa distonia. O que não quer dizer que a distonia ali do escrivão não pode ter esse gene positivo. E por que isso é importante? Porque isso muda, às vezes, o tratamento. Te torna um candidato melhor ou pior a um remédio X, a uma cirurgia X. Então, existe essa sugestão. Infelizmente, são exames de baixo acesso, tanto de logística, às vezes a sua cidade, ou o seu país, a sua região não tem, e mesmo quando tem, é caro.
ainda é um limitador muito grande, porque não é um teste genético, não é um pedido padrão que vai buscar todos os genes de distonia. Infelizmente, a gente não tem esse pacote. Dentro de cada grupo, eu tenho até alguns testes têm sim um pacote para distonias, mas às vezes eu tenho outros testes. E aí sai, assim, são exames de 4 dígitos facilmente e às vezes mais de um exame. Então não é tão acessível, mas fica essa discussão, sabe? Infelizmente, se tratando de distonia, ainda é um custo muito alto o tratamento. Desde a investigação até o tratamento ainda é muito alto. Exatamente, mas a investigação, assim, o tratamento ele tá ficando cada vez mais acessível, pelo menos o medicamentoso, não estou dizendo que é barato, mas está mais acessível. A investigação não segue a mesma velocidade, tanto logística quanto financeira. Então a gente já sofre um pouco por isso, mas assim, essa não é a nossa maior dificuldade, principalmente em adulto, porque como eu falei que mesmo com o melhor mundo, às vezes não chega. Então a gente acaba passando já por tratamento, o que deveria ser uma coisa mais acessível, porque a rigor você depende do médico que se interesse por essa área, mas ainda é uma barreira muito grande. Essa não deveria ser, né? Sim. E quais, assim, tem idade que se manifesta em adulto? Tem uma determinada idade ou não? No adulto tem um pouco menos de regra, porque a maioria dos quadros de distonia são de início na infância e adolescência. Passou para a casa do adulto, e aqui, didático, adulto pra gente tem a faixa dos 20 aos 40, que a gente pensa num grupo de doenças, e de 40 para cima, tá? Mas aí é bem menos frequente, não tem um ponto. Uma coisa que a gente interroga, inclusive é a maior parte dos pacientes, é se essa distonia não é por outra coisa. Na criança, começa mais devagar, vai espalhando, e como eu falei, é mais genético e mais adquirido no clássico da paralisia cerebral, por exemplo. No adulto, a gente tem casos que acontecem do nada, é súbito o início, muita relação com medicação, muita relação com vício. Então, essa investigação que você vai fazer em todos os pacientes, no adulto é muito mais verdadeira. Os transtornos de movimento, e aí eu não estou colocando só distonia, você pode colocar parkinsonismo, tremores de uma forma geral, que acabam sendo mais frequentes, e inclusive os tremores que tem distonia junto, os Parkinsons que tem distonia junto, porque no adulto essa mistura é muito mais frequente do que na criança. Tem muita causa secundária, e aí eu sempre pontuo medicações, e são medicações que a nossa sociedade usa cada vez mais. Classicamente a gente falava de anticonvulsivante e alguns remédios psiquiátricos como o lítio. Mas, por exemplo, medicações para cardiopatas, para pessoas que usam broncodilatador para doença respiratória, que é muito frequente, também causam distúrbios de movimentos, entre eles distonias. Medicação para enjoo, medicação para ansiedade. Então, especialmente os inibidores seletivos de serotonina, que são extremamente utilizados hoje, por exemplo, não é o mais frequente, mas podem causar distúrbios de movimento. Então, esse grupo de medicações é muito mais utilizado nos dias de hoje. Por N motivos que não vem ao caso, mas são muito mais utilizados. Então, é a primeira coisa que você tem que afastar. Influência ou não de álcool, isso inclusive é uma dica para muito distúrbio de movimento, em especial os tremores, que quando no grupo tem alguns grupos, só que são os mais frequentes, que melhoram com o uso de álcool, e aí já dá uma dica. Então você tem que perguntar isso para o paciente. Drogas, infelizmente, principalmente aí cocaína e êxtase ou derivados, também são relacionados a distúrbio de movimento, e aí sempre investigação estrutural. Afinal de contas, no adulto, o adulto bate a cabeça, tem AVC, tem tumor, tem outras doenças neurológicas primárias. Então são várias outras coisas que geram distúrbios como a distonia. Então essa é uma parte que é um pouquinho diferente, no sentido de eu procuro mais causas secundárias do que eu procuro numa criança. A criança é mais limpo o quadro, ou é mais óbvio às vezes no contexto de uma outra doença que a gente já sabe que ela tem, em especial os neuropatas aí do paciente que é prematuro, e aí tem uma série aí de sequelas por causa disso. O tema do álcool é bastante discutido entre os grupos, porque tem muitos pacientes que relatam uma
pequena melhora ali no momento do uso do álcool, tem uma melhora. E já tem outros. Eu tirei álcool zero, não faço uso de álcool nenhum, eu tenho qualidade de vida, voltei a fazer atividade física, eu estou ótimo. E na verdade, assim, eu fico comparando alguns relatos, é maravilhoso, né? Quando você vê que a pessoa ali voltou a ter uma vida saudável, sem nenhum tipo de uso de droga, não que eu tenha nenhum tipo de preconceito, cada um tem um livre-arbítrio para fazer qualquer tipo de coisa, mas então o álcool tem um impacto ali? Tem demais. É porque a gente nunca pode colocar ele de forma isolada. Porque assim, como se trata de uma droga lícita, né? Então a sociedade como um todo usa, ela acaba influenciando em vários aspectos. Então, esse eu comentei antes, de uma influência realmente direta. Alguns grupos de tremores melhoram com o álcool diretamente. Então isso é um fato e ajuda muito no raciocínio diagnóstico. Só que esse álcool ele pode estar sendo colocado num contexto de ansiedade, de distúrbio de sono, de alto estresse, pânico, influenciar em outras doenças psiquiátricas. É nesse contexto que aí sim, por exemplo, se eu tenho um distúrbio de movimento que piora com a ansiedade do paciente e nesse paciente o álcool é válvula de escape, esse álcool vai melhorar por outro motivo, porque ele controla a ansiedade do paciente, porque ele é uma válvula de escape e acaba dando um bom resultado. Mas também pode ter o efeito contrário, porque, por exemplo, às vezes, se o paciente, por exemplo, não tinha nada e consome de forma abusiva, que tem já sinais de lesão direta em sistema nervoso, aí pode fazer o caminho exatamente oposto. Então, indiretamente, ele gerar uma questão neurológica nesse paciente e daí o distúrbio de movimento vai ser um dos sintomas. Então, assim, o que a gente gosta de falar é que, primeira coisa, eu preciso contextualizar, entender se é uma relação direta e objetiva e não tem outros ganhos por fora, ou seja, ingeri álcool, melhorei do meu tremor e mais nada, não tenho nenhum passado psiquiátrico, não tenho nenhum comportamento de risco, nada disso. Legal, é uma informação que me ajuda, mas se eu ver que ele está sendo um fator de piora, aí é o contrário, eu faço o teste reverso, de tirar esse álcool e ver o que ele ganha no meio eu colocaria, por exemplo, no mesmo grupo como eu faço testes de medicação. Se eu acredito muito, não achei nada na sua investigação que me chamasse atenção, mas você tem um remédio, por exemplo, você usa ácido valproico para convulsão, por exemplo, e não tem mais nada, e eu sei que esse ácido valproico pode contribuir, uma das coisas que eu vou testar é tirar essa medicação, se puder, claro, né? Se ela não for, por exemplo, o anticonvulsivante que o paciente trata a sua epilepsia, mas eu no mínimo vou questionar o efeito, e aí desse remédio, então eu tiro ou troco por alguma outra opção para convulsão, por exemplo, que aí não dá para deixar o paciente sem tratamento, e vejo o quanto melhora. Então é assim que a gente joga. Aqui, nada vai ser fechado para distonia, vai ser sempre, revisa assim toda a vida do paciente, elenca tudo que pode estar influenciando por fora, e aí eu vou seguir meu fluxo de investigação, por um lado, e tudo que eu vejo de fora que pode estar influenciando, eu vou trabalhando um por um, e aí essa conversa é muito importante, essa expectativa, isso não é uma coisa que você faz rápido, então o paciente tem que saber o que eu tô fazendo aqui, o que o doutor tá testando agora, o que ele tá pensando, e tem que ser claro, às vezes os médicos não são muito claros nisso. Então você sabe com aquela sensação assim, ele só mudou meu remédio, ele trocou isso, ele colocou aquilo. Aí você se questiona, mas por que ele fez isso? O que ele tá pensando? Então essa clareza, essa boa relação do paciente com o médico é muito importante. Para aí sim você, se for melhorando, ótimo, todo mundo alcançou seu objetivo, mas se não estiver melhorando, o paciente precisa saber em que fase eu tô, qual é a próxima etapa, porque aí você acredita. Você não desiste, e não desiste do médico, não desiste do tratamento, não desiste da sua doença, e assim a gente uma hora engata. A grande maioria dos pacientes que não estão bem é por falha no contexto, no tratamento, na relação com o médico, no acesso a aquele serviço. Não é porque ele tem uma doença muito grave que não melhora com nada.
A gente fala muito nisso, mas esse é o menor culpado, entendeu? Eu acredito que tem uma fala para os profissionais de saúde. O paciente, a maioria dos pacientes, eles depositam muita confiança e criam muita expectativa no profissional. Então, a cada consulta, eu, Regina, recebo muitos relatos e muita... Olha, eu marquei uma consulta com uma médica, aí quando eu for lá, eu te conto o que ela falou. Olha, eu agendei com o Dr. Antônio. Olha, eu agendei com o Dr. Tiago. Olha, agendei com a consulta do meu filho com o Dr. Tiago. Eu já recebi relatos assim. Meu filho tá tratando com o Dr. Fulano. Tá sendo muito bom. Então, a maioria dos pacientes, acredito que é uma dica para os profissionais de saúde, ligando ao que o senhor falou agora, né, nessa questão dessa boa relação com o profissional, entre paciente e profissional, porque eles criam muita expectativa. Com certeza. Muita expectativa. Então, eles contam pra gente ali que vai ali fazer a consulta, depois eles contam, claro que fica tudo em off, não sai daqui em hipótese alguma, mas cria toda uma expectativa dos resultados positivos, do que eles vão poder fazer posteriormente, que eles vão poder, nos casos de quem tem dificuldade em andar, de quem tem dificuldade em fala, de quem tem dificuldade em fazer esse simples gesto, levantar uma caneca, escrever, ter qualidade de vida. Então, essa boa relação, que é o famoso chamado casamento. E quando você encontra um bom profissional, você casa ali com ele, né? Com todo respeito, é claro. Você casa ali, tem um bom relacionamento com o médico. Então, acredito que é isso. Quando você tem uma boa relação com o seu profissional que está ali te acompanhando, você cria ali um relacionamento de vida, até porque vai te acompanhar pro resto da vida, não tem como fugir. E vai construindo aquela relação, te indicando os profissionais que vão poder ali te acompanhar. Fala um pouquinho, entra um pouquinho nos tipos também de distonia. Por favor. Então, assim, quando a gente fala aí especificamente de distonia, chegou o paciente no meu consultório, primeira vez, supondo, eu vou fingir aqui o papel do neurologista, porque seria o primeiro canal ideal do paciente. O que a gente precisa separar? O primeiro eu falei a faixa etária, né? Então chegou um adulto a priori comigo, e aí a gente precisa definir a região, então se é focal, se é de uma metade do corpo, se é do corpo como um todo, as generalizadas. O início pesa muito pra gente, se foi de repente, se é uma coisa que vem evoluindo aos poucos, e esse aos poucos tem que influenciar na faixa etária, porque às vezes o paciente chegou com 25 anos, adulto, para a primeira vez, só que ele te fala que essa história é desde que ele tem 10 a 15 anos de idade, entendeu? Então às vezes tem o próprio paciente, muitas vezes vai deixando pra lá, acha que não é nada, por questões de sociedade, você acha que você tá inventando, que isso é porque você tá ansioso, estressado. Então a gente tende a se culpar muito e a se esconder até chegar num ponto de incapacidade que você realmente vai lá e procura o médico. Então, como foi essa evolução? E aí, essa investigação de doenças associadas, de medicação e abusos, é um dos pontos mais críticos para eu poder já elencar as causas mais prováveis, ou pelo menos se tem coisas óbvias e simples a serem tratadas. Histórias se tem influência da família, história familiar, algum parente próximo, isso também faz muita diferença. E aí a gente começa a trabalhar hipóteses. Então, primeiro, deixa eu ver se eu acredito que parece uma distonia ou acredito que é outro distúrbio de movimento. É um tremor, é um parkinsonismo, se tem outras coisas que jogam, porque hoje em dia é bem frequente, por questão de internet, Google e tudo, o paciente está na primeira vez com o médico, mas ele já vem com algumas crenças de possíveis diagnósticos. Então, a primeira coisa é ver se esse seu distúrbio de movimento, eu acredito que seja algo neurológico, ao invés de psiquiátrico, por exemplo, se eu vejo se tem ou não um componente importante nisso. Definindo que é neurológico, se eu acredito que o mais provável é que seja uma distonia. E aí, se eu acho
numa primeira avaliação ou primeiras avaliações, se tem alguma coisa externa. Então, se é um remédio, se é uma história familiar, se é alguma coisa algum tipo de substância. E aí eu passo para a investigação. Essa investigação, obrigatoriamente, no mundo ideal, deveria passar pela parte genética. Se não tem uma causa óbvia, né? Já nessa história. Já não tem uma doença neurológica lá de trás, que já tem uma causa e eu entendo que essa distonia é por essa causa. Se não é esse caso, idealmente todo mundo mereceria investigação genética. Inclusive, até as classificações clínicas de distonia cada vez mais usam o gene para definir o comportamento clínico e o tratamento. Então, antigamente era só o tipo, aí de 2013 para cá dividiu alguns pequenos grupos, mas ainda muito por fenótipo e genética, então era as DYT 1, 2, 3 e aí ir embora. E hoje em dia a gente já atualizou um pouquinho mais para o DYT e aí o gene mais relacionado. Então, essa é uma investigação importante. Causas estruturais sempre, já que eu estou falando de adulto. Então, no mínimo, uma imagem, uma ressonância de crânio ou de outras regiões do neuroeixo para definir se não tem uma lesão, um sangramento, um tumor, alguma coisa do tipo, uma malformação. Então, essa é a investigação mais básica, digamos assim. No meio disso, você já começa a possíveis tratamentos. E, obviamente, o mais simples é o remédio. Tanto tirar o remédio que você suspeita que possa estar influenciando, quanto sintomáticos. Os mais comuns para distúrbio de movimento como distonia são anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, o Artane é um clássico também. E aí, no adulto é muito importante testar se responde ou não à dopamina, à levodopa, ao prolopa, porque não é infrequente a associação de distonia com outros movimentos ou outras síndromes neurológicas. E aí, ter ou não resposta à dopamina, principalmente no paciente um pouco mais velho, muda o nosso raciocínio. Então, do medicamentoso, no mínimo, tem esse grupo. Testar a resposta levodopa, excluir remédios que possam estar causando. E aí, dos sintomáticos, principalmente anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, o Artane. Então, esse é o primeiro tratamento clínico, que já costuma dar uma melhora, se bem manejado, em vários pacientes. Já dá uma qualidade de vida. O paciente, é muito importante que o paciente, logo no início, já que essa caminhada é longa e essa investigação longa, já perceba alguma melhora. Ele tem que sentir que ele está melhorando para engajar, para criar força para manter o seu tratamento. Se achei uma causa que tem tratamento específico, e aí, de certa forma, se ele tiver uma formação específica, uma doença no ponto específico, facilita a gente pensar pelo menos um tratamento maior. Então, vai fazendo essa investigação. Eletroneuromiografia é um exame muito importante, porque você consegue ver padrão de movimento, músculos contraídos num padrão específico e associados ou não, diferenciar de alguns tremores. Então é importantíssimo e tem que ser um exame feito por alguém que está procurando uma alteração de movimento, não é um neurologista geral que faz a eletromiografia. E aí, comecei a tratar esse paciente. No meio disso, infelizmente, a maioria das distonias dos adultos, elas são progressivas. E aí, então, eu vou precisar lançar mão de outras armas. O clássico, depois, além de ficar sempre discutindo, eu sempre gosto de dizer que toda consulta a gente tem que, ou o clínico deveria discutir remédio. Sempre dá para melhorar, sempre dá para trocar, para testar alguma coisa. Passou disso, toxina botulínica. É também um tratamento padrão ouro para distonia, também por um profissional treinado para isso. Porque eu digo que distonia tem ela é um pouquinho traiçoeira nesse sentido dos distúrbios de movimento, porque se você fizer errado, você piora o paciente. Por exemplo, um paciente que é espástico, tá, que tem espasticidade mais isolada, em que eu quero de uma forma geral buscar relaxamento, é mais simples. Claro que eu também posso fazer esse paciente piorar se ele usa aquela hipertonia, aquela rigidez para alguma coisa, mas é um pouco mais simples. Como o paciente distônico adulto, geralmente ele tem função, ele tem vida ativa, ele consegue fazer alguma coisa em casa, no trabalho ou algo assim, eu preciso descobrir quais são os músculos principais dessa distonia e, se for para aplicar toxina, é neles. Porque se eu uso num músculo que é compensação, que o paciente está usando, por exemplo, para um truque ali para tentar segurar o movimento, para tentar disfarçar o movimento, ou então ele, por exemplo, ele tem uma mão ali descontrolada, ele força alguma coisa contra a mão, então ele força uma postura para inibir aquilo, e eu vou nesse músculo, eu solto mais ainda a distonia. Então
fica essa dica importantíssima, tá? O Botox é muito bom, mas se for para fazer, tem que ser com alguém do movimento. Assim, ainda tem que ser especialista muito bom que conheça. Isso, é porque eu brinco assim. Tem tratamento que ele, se não for tão bem feito, ele só vai não te ajudar ou ajudar menos do que poderia. E toxina para distonia, ele pode te deixar pior do que você tá. Então, há muito paciente que ainda reclama, eu fiz, não me adaptei, não deu um resultado existe a adaptação, mas aí quando a pessoa fala isso, você tem que questionar duas coisas. O primeiro é se foi bem feito. Existe paciente que não vai responder bem? Claro que existe, mas você tem que questionar se foi bem feito. Isso é muitíssimo importante. E aí, para os casos mais graves, a gente dá um próximo salto, que é aí onde a neurocirurgia funcional começa a poder ajudar bastante, que é no sentido de procedimentos. Para paciente que é mais restrito, principalmente aquele aí sim que vem da infância e adolescência, a gente tem a mão um pouquinho mais pesada em relação a lesão de nervo, lesão de algum tendão, de algum músculo, alguma coisa que te gera uma perda, mas é um paciente que já é mais prejudicado, tem uma vida menos ativa, então eu quero aliviar dor para esse paciente e facilitar a vida de quem cuida. No paciente adulto que é ativo, eu não posso fazer isso. Então eu vou para as táticas de neuromodulação, que aí a gente divide em 2 grupos. A não invasiva, que aí tem o seu papel nisso também, a gente pode falar depois com calma, e tem a invasiva, em que existe, se eu vou colocar em 2 grupos grandes de procedimento, tem a estimulação cerebral invasiva, que é o DBS, e tem o uso de medicações direto no sistema nervoso, que aí é a bomba de medicações. Geralmente a gente utiliza a baclofeno, é o mais comum, que pode ser feito na medula ou no cérebro. Geralmente isso é para pacientes mais graves também, mas enfim, é mais uma opção de tratamento. Eu estou colocando dessa forma só para mostrar o quanto de coisa a gente tem para fazer. Então a gente tem vários disso. Além desses tratamentos medicamentosos, tratamentos invasivos, não invasivos, quais são outras terapias que podem ser indicadas para os tratamentos? Aí você divide em 2 grupos. A terapia física, de forma geral, fisioterapia, primeiro é um clássico. Esse é um paciente que tem muita dificuldade de adequar sua doença à sua realidade. Então, primeiro, fisioterapia no sentido geral para manter postura, alongamento, trabalhar músculos que estão mais fracos e alívio de dor de uma forma geral. Esse ponto é bem importante. E terapias de ajuste à vida. Então, terapia ocupacional é muito importante. O psicólogo, claro, para lidar com os problemas da pessoa, do esposo ou esposa, do filho ou filha, enfim, como que eles lidam com a relação familiar. Às vezes é muito boa, às vezes atrapalha pra caramba. Metade da doença do paciente é a família do paciente. Então, esses profissionais, fisioterapia de diferentes áreas. E é importante que seja uma fisioterapia voltada para o paciente neuropata. Terapia ocupacional, psicoterapia. E aí vem também várias táticas alternativas, mas que contribuem principalmente do paciente de muito longo prazo. E aí vem táticas de meditação, acupuntura, técnicas de relaxamento. Todos têm o seu papel. Eu gosto de dizer assim, que tem que estar presente sempre, mas não é o principal tratamento do paciente. Que às vezes, por esse estigma todo que tem muito paciente que vai mais para essas terapias do que vai no médico para fazer o básico. E eu digo assim, é muito difícil, é muito complexo. Então você não pode se dar ao luxo nem de estar só no médico, tomando remédio e investigando outras coisas, nem de estar só fazendo essas terapias sem tomar o remédio básico para a sua doença. Então as 2 coisas é o trabalho de grupo que eu sempre falo. Todo esse pessoal tem que estar agindo junto, e o que eu acredito demais é que quando isso está acontecendo, o paciente tem qualidade de vida. Por falar em trabalho em conjunto, o seu trabalho como um neurocirurgião em relação à distonia, ele ali é de mão dadas com o neurologista especialista em distúrbio dos movimentos. A maioria dos seus pacientes, ele vem por indicação ali
do especialista em distúrbios de movimento, ou já veio um paciente que ele veio direto? Olha, eu diria que fica na faixa de uns 70% vem do neurologista, 30% vem da rua, vamos dizer assim, né, de qualquer outro local. Porque acaba que o acesso à informação, por globalização, por redes sociais e tudo, facilita. Então, assim, hoje você tem 20 caminhos diferentes para buscar sobre o que está acontecendo com o seu corpo. E, assim, quando você faz essa pesquisa, você vai acabar caindo num neurologista com certeza, se possível já nesse de movimento, mas às vezes por exemplo, eu sou neurocirurgião, foco em tratamentos nas minhas redes sociais, por exemplo, mas eu discuto clínica, porque já que eu entendo que infelizmente a gente perde pro básico, não dá para eu chegar numa rede social e falar só de procedimento neurocirúrgico para distonia, sem falar do que é distonia, de quais são as dificuldades, de qual é o fluxo básico. Então acaba que por esse motivo, o paciente às vezes vem em mim, primeiro achando, aí cabe na hora da consulta eu explicar qual é o meu papel. Geralmente eu sempre nunca gosto de deixar o paciente com uma ideia de visita perdida, marquei no médico errado. Então eu sempre já dou uma aula, já começo uma educação, já peço algum exame inicial de investigação, já estou ganhando tempo para o meu colega da neurologia. Já posso tentar um tratamento sintomático e aí, se realmente nunca foi nenhum neurologista, não é correto eu oferecer nada. Então eu mando para o neurologista alguém, aí é o bom do meu encaminhamento que eu não vou mandar para o neurologista geral, eu já mando para os específicos e aí deixo, na maioria dos pacientes, como eu falei, bem feito todo esse tratamento, o tratamento clínico é suficiente. Entendeu? Clínico, médico e não médico. E aí, nos casos que precisa, o colega manda de volta, ele vai continuar acompanhando com esse clínico, que é o principal, e eu entro para tentar ajudar de alguma forma. O tratamento da distonia, ele é multidisciplinar, né? O senhor veio falando aí, nós falamos aí do neurologista ou especialista em distúrbio de movimento, aí entrou o senhor, neurocirurgião, tem os tratamentos invasivos, não invasivos, falamos em fisioterapia, pode entrar também, a depender, um educador físico para ter um acompanhamento melhor, e tem psicólogo, tem N situações. Chega esse conjunto todo para ter um tratamento e um resultado de excelência. Exatamente. Tem um outro profissional que entra cada vez mais em voga, que é isso para adultos, tanto médico não médico, mas são os profissionais habilitados a tratar dor. Porque no adulto, como é um paciente frequentemente ativo, o movimento às vezes não incomoda, ou então o paciente tem um pouco de vergonha, mas a dor começa a incapacitar. Como eu falei, já que são progressivos, frequentemente a dor é uma queixa bem importante desses pacientes. E aí vem uma coisa boa, uma coisa ruim. O bom é que a medicina da dor como um todo tem evoluindo. Eu estou falando medicina, obviamente, pelo viés do ser médico, mas todo o tratamento multidisciplinar de dor. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado. Porque eu sinto que, às vezes, por essa questão de não ter um fluxo bem definido, atrasa um pouco o acesso a tratamentos mais complexos. Então, o paciente está no neurologista, tentando medicação, às vezes não está resolvendo, e a dor é a principal queixa desse paciente num determinado momento. E aí, em vez dele procurar tratamentos mais avançados para a distonia, começa a fazer muito tratamento local para dor. Fica ali numa analgesia na físio, vai para os médicos gerais de dor, não neuros, e ficam fazendo bloqueios, infiltrações e tudo. E uma coisa, eu até dou aula sobre isso, que é assim, em distúrbio de movimento de adulto, que a dor é uma queixa muito frequente, o tratamento é o da doença, não só da dor. Claro que você não vai deixar o paciente sem o remédio para dor, sem o procedimento. Só que o que eu tô vendo cada vez mais frequente é o que tá só lá no médico fazendo procedimento de dor, e o tratamento da distonia parou. Ficou ali no remédio. E aí você não resolve nenhum nem outro. Então eu preciso evoluir no tratamento da distonia, que aí por consequência a dor melhora também. Então isso é uma coisa que tem que ficar alerta, porque a gente não tem o controle da informação. Então lembre-se disso, o tratamento de doença neurológica é o da doença de base. Mesmo que ele seja mais complexo do que um tratamento simples de dor, que não vai resolver se não é o problema original do paciente. Entendeu? Perfeito. Tem uma pergunta de uma pessoa muito importante para nós, que é da Tássia Lopes.
Sei que nosso tema aqui hoje é sobre a distonia, no caso, em adultos, mas a gente não tem como falar em crianças, até para diferenciar também. Ela pergunta sobre, a Tássia Lopes, ela pergunta sobre a espaticidade e distonia em crianças. Ótimo. Essa é uma pergunta que eu até comentei, né, que é bem interessante, porque a gente sofre muito com o desconhecimento. Quando a gente pega causas de distonia e espasticidade, de longe é paralisia cerebral. E quando você vai estudar na literatura, parece que é pouco frequente. Os artigos, eles batem muito, ou falam separado de espasticidade, ou quando falam de distonia, se foca muito nas primárias, nas genéticas e tudo, como se as secundárias fossem, como de paralisia cerebral, fossem raras. Só que isso é porque, eu diria que é porque a maioria desses estudos, dessas publicações, são de grandes centros, de países desenvolvidos, centros de referência mundial, e ok, talvez para eles seja raro, mas no Brasil ou em países subdesenvolvidos, nem um pouco. De longe, a causa mais frequente de espasticidade e distonia são causas secundárias, colocando aqui num guarda-chuva bem grande, paralisia cerebral, independente de por que a pessoa tem paralisia cerebral, tá? Não estou entrando nesse mérito, se foi uma coisa primária, se foi uma complicação ao decorrer da vida dessa criança e adolescente, mas é super frequente. Inclusive, a gente tem um grupo aí estudando e em vias de publicar como mostrar para o mundo assim como que essas causas secundárias são frequentes em crianças e adolescentes. Dito isso, a apresentação nos pacientes, assim, todo paciente com paralisia cerebral que tem hipertonia, o mais comum é misto. Então ele tem distonia e espasticidade, mais um, mais o outro, mas tem os dois. Provavelmente, pelo menos metade dos pacientes tem um quadro misto. E aí isso é um embate muito grande, porque até para o próprio médico, para o próprio pediatra, para o próprio neuropediatra geral, tudo que é duro ou que treme um pouco aleatório é espasticidade. E muitas vezes não tem nada a ver. A estratégia de tratamento é completamente diferente. Se você está falando de você acredita que é uma espasticidade pura ou muito predominante, dos quadros mistos que são os mais frequentes. Então, aí quem vai diferenciar isso para você na prática? Só um bom neuropediatra ou um neurocirurgião funcional que goste de criança, que isso é raro pra caramba. São contados no Brasil e no mundo quantos gostam disso. Então, acaba que a gente tem um buraco muito grande no tratamento. Eu vou até me estender um pouco sobre... Tem algum caso de sucesso em relação a algum tratamento para ajudar? Porque a gente sabe que a paralisia cerebral, principalmente em criança, afeta muito, não só a vida da criança, mas também a vida da família, né? Uhum. Porque praticamente a mãe se torna ali o cuidador, o pai, a família inteira. Eu conheço muitos casos assim, e há muitos casos. Foi claro, através da distonia, eu desconhecia que a distonia também poderia ser da paralisia cerebral, poderia causar distonia. Eu desconhecia, foi há pouco tempo que eu conheci. Então, eu gostaria de saber se há tratamentos que podem trazer qualidade de vida, tanto como invasivo, não invasivo. Tem. O fluxo de tratamento não muda muito em relação ao que eu falei das distonias como um todo, mas acrescenta. Porque, por exemplo, se eu estou falando para você que é um paciente de espasticidade, ele vai ter um leque X de medicações, o Botox tende a ajudar até mais fácil, e aí eu tenho com próximas etapas risotomias ou corte de nervos ou infusão de medicação. Quando eu acrescento a distonia no jogo, então agora eu estou pegando um paciente, como você perguntou, misto, distonia e espasticidade, eu subo um pouco de nível, eu aumento o número de procedimentos a nível cerebral que podem ajudar esse paciente. Aí cai de novo. Estimulação não invasiva, estimulação cerebral, DBS, bomba de medicação. Então, assim, são várias opções. A gente, por exemplo, lá no Hospital da Criança, como tem um grupo forte, a doutora Patrícia, alguns outros neuropediatras, eu também agora tenho contribuído para mostrar à equipe do hospital como esses pacientes espásticos e distônicos são frequentes. A gente tem já um ambulatório dedicado, tem
praticamente todo mês procedimento para esses pacientes distônicos, espásticos, e é o que é muito interessante, porque até, se Deus quiser, vai publicar isso mais pra frente, só o que a gente em um ano fez de procedimento no HCB, e olha que a gente faz com muita restrição, precisa da boa vontade de muita gente, já tem uma quantidade de casos assim, realizados maior do que muito artigo grande da literatura. Possivelmente, talvez em alguns anos, a gente tenha a maior casuística, assim, o maior número de pacientes tratados de muitos locais de referência do mundo. Aí você pensa, o que aconteceu? Onde é que estavam esses pacientes? Por que eles não existiam antes? E aí, assim, falando bem direto, esses pacientes sempre existiram, só que eles simplesmente eram abandonados, sedados, ficavam até morrer, morriam em casa e simplesmente ninguém sabia o que estava acontecendo. E a virada de chave foi só alguém que estuda isso, que gosta disso, que começou a olhar e dizer, olha, esse paciente aqui tem esse diagnóstico, ele tem distonia, ele tem tratamento para fazer. E aí, só com isso, tá? Sem adicionar remédio, sem adicionar grandes fluxos, já está começando a aparecer paciente o tempo todo. E isso nós estamos falando de um hospital. Tudo bem, o Hospital da Criança de Brasília é um hospital de referência no Brasil e tudo, então ele traz pacientes de fora, é um hospital de alta complexidade, então é esperado que todo centro de referência vai ter mais pacientes que a média, óbvio. Mas daí até 2022, 2023, não tinha nenhum paciente internado que precisasse desse procedimento, não precisava ter um ambulatório só para se dedicar a distúrbio de movimento. E 2 anos depois, de repente, tem alguns ambulatórios só para isso. E pelo menos mensal, tá tendo procedimentos para pacientes de olha que a gente só opera os gravíssimos, porque a gente tem restrição no SUS. Mas só operando os gravíssimos, eu tô operando um paciente por mês. Então você vê que tem muita gente precisando de ajuda, precisando de tratamento e tem opção. Então a gente só precisa divulgar. E eu divulgar como profissional e você como fonte de informação, como paciente, como tudo, e jogar no mundo o máximo de informação de qualidade possível, que aí a roda começa a girar a nosso favor. Eu ainda falo que a informação ainda é a chave da virada, assim, de levar, melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. A gente fala assim, nossa, quando alcança uma pessoa que leva para outro e outro, que conheceu o médico fulano, que indicou para outro médico, e quando fala assim, nossa, tem um paciente que é lá da Bahia, eu sou baiana, né? Sou lá de Brejolândia, e tem um paciente que é lá de Tabocas do Brejo Velho, que é ao lado lá, e ele faz tratamento aqui em Brasília. E eu falei, nossa, lá ao lado, ele vem fazer tratamento aqui, e olha como a informação chega. Então, a gente precisa disso, a gente precisa fazer essa disseminação de conhecimento, a gente precisa levar informação a essas pessoas. Tem tantas pessoas no interior ali que precisa fazer tratamento, que não sabe a doença que tem, que não sabe qual médico procurar. Só sabe dizer assim, olha, eu sinto isso, não sei o que tem, meu filho tem isso, ele sente assim, ele tem isso. Já chegou vários casos assim, a nós que somos do Vozes da Distonia, e em grupos, meu filho tem, ele tá assim, mas nós não sabemos o que é. Exatamente, mas é isso mesmo. E assim, tem uma coisa interessante, quando a gente fala de grupos pequenos, vamos colocar aqui, a gente tem que entender que o nosso grupinho de pessoas que gostamos e trabalhamos e temos pacientes de um momento perto da sociedade como um todo, é um grupo pequeno. Então, grupos assim dependem muito disso. A informação não chega tão fácil. Ainda o boca a boca, isso aqui entregue para um grupo específico, para uma região específica, ainda é o que mais faz diferença. E é assim que a gente vai divulgando a informação. E aí vamos tornar o DF um centro de referência para ajudar esse grupo todo e daqui expandir também para todo o Brasil que esse é o nosso sonho, digamos assim, de trazer. Eu acho muito interessante que aqui, por exemplo, no Hospital das Crianças tem muitos pacientes que vêm de Roraima ou regiões que é longe pra caramba, mas mesmo assim foi um fluxo que se criou
não é uma coisa tão difícil de se fazer, e aí a gente consegue agora oferecer um tratamento, oferecer oportunidade para esses locais. Por que a gente não faz isso no Brasil inteiro? E que já se faz muito tratamento, como o senhor já disse aí, de DBS, que tem indicação para DBS. Uma coisa que eu gosto de repetir: a distonia não tem cura, mas ela tem tratamento. Sim, e muito tratamento. E tem muito tratamento. E se há tratamento, por que não tentar? Por que desistir antes de tentar fazer o tratamento? Tenta um medicamentoso, tenta os tratamentos não invasivos. Tenta fazer o DBS, faz o DBS. Há tantos casos de DBS que chegam da pessoa que teve um grande sucesso, pessoas que estão andando, que voltou a ter uma vida extremamente normal. E é tão gostoso de ver isso, de ver o paciente. Eu tenho um jovem lá de São Paulo, de 26 anos, que ele tem uma vida extremamente normal, empreende, tem uma vida, estava acamado, sem andar. Nossa. E casos daqui de Brasília também, que eu vejo, e eu percebo assim. Então, o que eu falo é: não desistam. E a informação, ela é a chave da virada. As pessoas precisam ter informação. O mais difícil que você tem é o diagnóstico, mas você conseguiu chegar a ter o médico correto. Você conseguiu chegar já a ter... uma grande vitória. Já é uma grande vitória. Primeiro, você tem que pensar que tem que vencer as barreiras. Primeiro são etapas. Você vence essas etapas. Venceu cada etapa com calma. Conseguiu o diagnóstico? Ok. Vamos para o tratamento. Faz o tratamento com pausas, pelas etapas, mais medicamentoso. Seguir os tratamentos assim, pelo que o médico indica, que isso é fundamental, porque não adianta não fazer o tratamento correto. E seguindo com calma. Cada etapa, se indicou para fazer fisioterapia, faça. Eu acredito que o segredo de ter uma qualidade de vida ainda com a distonia é seguir as orientações corretas. Doutor Antônio, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra tê-lo conosco, estar participando, acredito que vai ajudar muitas pessoas a levar conhecimento, levar informação. Como eu disse anteriormente, a informação é a chave da virada em relação à distonia e em outras doenças neurológicas que afetam milhares de brasileiros no nosso país e também fora também. Deixe uma mensagem de esperança para os nossos espectadores. Isso realmente tem que ser a gente tem que fazer isso como um projeto de vida, porque existe muita gente que precisa. É muito gratificante você ver uma pessoa que está em sofrimento há muito tempo, que tem uma dificuldade muito grande e está sem rumo, e aí quando você consegue entrar num time que deu um direcionamento e trouxe qualidade, isso, nenhum dinheiro, nenhum trabalho, nada paga isso. Então a gente precisa se unir, primeira coisa, e ter esse desejo, ter essa inquietação do meu lado, de pensar, de buscar, de dar opções, de batalhar. Não são batalhas simples, mas são batalhas que a gente faz junto. E do lado das pessoas, isso de não desista, não se acomode. Eu acho que nos dias de hoje isso vem mudando muito. Ninguém tem que se acomodar a nada. Tudo tem tratamento, tem opções. Então a gente não pode desistir sem tentar. E como eu sempre falo, a maioria das doenças, se seguidas de forma correta, se feito trabalho de grupo, elas trazem uma melhora muito grande para a vida das pessoas. É raro o caso do paciente que tem uma doença X, aí eu estou falando dos distúrbios de movimentos e dor, que realmente a gente esgotou todos os tratamentos e o paciente está péssimo. Isso é muito raro. É falta de trabalho e de tratamento correto. Então você, paciente, busque, não se acomode, e a gente do lado daqui vai tentando melhorar o máximo possível para que tenha essa entrega e essa satisfação dos dois lados. É
isso aí, pessoal. O episódio de hoje foi com o Dr. Antônio, um tema muito importante. E nos siga nas redes sociais, no Instagram, @Vozes da Distonia, e o Dr. Antônio também. Obrigada.